Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a presença do Senhor, através do Espírito Santo, possa encher, inundar o seu coração, a sua alma, a sua mente, trazendo graça, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo consolo e também saúde física e mental nesse momento que nós enfrentamos hoje. Quero especialmente me dirigir àqueles que têm me acompanhado todas as noites nesse nosso encontro, que já tem nome e hora marcada. Cura pela palavra de Deus. Nós temos aqui buscado conversar um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz e do que ela pode nos dar condições, instrumentos de lidar com os desafios que nós temos vivido nesses dias de crise causada pela pandemia do coronavírus, a chamada Covid-19. Nós buscamos no Senhor o nosso conforto, o nosso ânimo, as nossas forças e a nossa esperança. Mas tudo isso só pode se cumprir se nós tivermos fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por isso é que nós temos proclamado o que a Bíblia diz nesses dias de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos. E eu agradeço e muito a oportunidade que Deus tem me concedido de, junto com você, tomar posse do que a Bíblia diz. Lembrem-se, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Logo, nas palavras de Deus, registradas na Bíblia Sagrada, nós encontramos ânimo, consolo, força, renovo, graça, unção, vitória, bênção e alcançamos aquilo que o nosso coração anseia. Não há outro lugar onde eu posso encontrar as respostas como eu posso encontrá-las na palavra de Deus. Percebam que nós temos procurado trazer uma visão bem clara, bem simples, bem fácil do que a Bíblia diz. Paz, minha querida Iris. Paz, Luciano, Josicleide, Paula, lá dos Estados Unidos, nos acompanhando aqui nessa noite. O Edilson, lá do interior do estado de São Paulo. Ana Maria, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje, eu quero compartilhar com vocês um episódio muito interessante da Bíblia Sagrada, que é a travessia do Mar Vermelho. Muitas pessoas questionam se isso de fato aconteceu. Há uma discussão científica se o mar realmente, naquele ponto onde o povo passou, tinha condições de engolir um exército inteiro, como engoliu o exército de Faraó. E olha só, eu vou contar uma história para vocês, antes da gente entrar no texto propriamente dito. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouço desde criança. Não sei se é verdade ou se é lenda, mas de qualquer maneira, vale a pena ouvir, até para a gente descontrair um pouquinho e começar a entender
o foco do que nós estamos dizendo. Certa vez houve uma discussão e cientista disse assim, olha, é mentira essa história de que o exército de Faraó foi engolido, carro, cavalo, cavaleiro, tudo afogado no Mar Vermelho. Olha, lá era impossível, porque estudos apontam que naquela altura, por onde eles cruzaram o Mar Vermelho, a água dava na altura da canela, era impossível. O outro estava ouvindo assim, é verdade? Puxa vida, então era bem raso. Mas não é que o poder de Deus é incrível? O cientista que estava dizendo isso falou assim, mas espera aí, eu acabei de desacreditar todas as palavras que você crê. Ele disse, não, isso demonstra o quanto o poder de Deus é maior. Ele conseguiu afogar cavalo e cavaleiro na água pela altura da canela. Deus é poderoso. Por que eu estou contando tudo isso? Para a gente ver como a fé muda a nossa visão das coisas. Nessa história que eu relatei, a pessoa que ouvia o cientista tentando desacreditar a palavra de Deus, simplesmente teve a sua fé renovada e fortalecida. Olha a perspectiva. Eu tenho falado muito aqui com vocês sobre foco, sobre visão. E se eu tiver o meu foco voltado para a palavra de Deus, independente das tentativas de me dissuadir, de me desfocar o olhar, eu vou continuar crendo. E se a minha fé for inabalável, ora, dali virá a graça que eu preciso para prosseguir, mesmo diante das adversidades e das circunstâncias. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo praticamente todo, em partes. Nós vamos lendo e comentando o texto. E eu quero desde já pedir que você fique bem à vontade. Já tem algumas pessoas que já entraram aí, já estão online conosco, ouvindo esta ministração. Fique à vontade. Pode fazer os seus comentários. Se alguém fizer perguntas ou observações, abordagens, eu vou lendo aqui, porque eu estou transmitindo simultaneamente no Instagram e no Facebook. Então, eu leio o que as pessoas estão escrevendo para que ambas as redes sociais recebam essas informações e a gente vai trocando essas ideias. Tá bom assim? E a gente vai prosseguindo então. Êxodo capítulo 14. O contexto é o seguinte. Nós lemos esta semana a respeito da Páscoa. Se Deus quiser, amanhã falaremos um pouquinho mais sobre isso, domingo de Páscoa. E eu falava, dias atrás, acerca da instituição da Páscoa, que foi justamente o episódio da 10ª praga, a morte dos primogênitos no Egito. Pois bem, passada a 10ª e derradeira praga, Faraó cedeu e libertou o povo de Israel. Então o povo, festejando, alegre, saiu do Egito e partiu em direção à terra prometida, como Deus havia anunciado. E eles saíram e começaram a jornada. E o texto que eu vou ler agora trata exatamente disto. O início da jornada em direção à terra prometida. E de cara, eu já quero aproveitar a deixa para falar para você uma coisa. Quando Deus te dá um livramento, uma vitória, te abençoa, traz uma resposta para você, não estranhe e nem se surpreenda se logo em seguida vierem provações, desafios, questionamentos, lutas. Não se surpreenda. Não foi diferente aqui, não será diferente com você, não será diferente comigo. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um plano de Deus para você e para mim. No intuito de que nós sejamos preparados. Ué, como assim preparados, meu irmão? Explico. O apóstolo Paulo, ele faz a seguinte observação.
até atingir a estatura de varão perfeito. Nós somos aperfeiçoados, preste atenção nisso, através das lutas. Nós somos aperfeiçoados através das aflições. É assim que Deus trabalha com você e comigo. Ele nos submete a provas, claro, sem nos abandonar, sem nos desamparar, sem nos deixar por nossa própria conta e risco. Ele está conosco. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também sabemos que a presença do Senhor nos acompanha. E isso nos traz a garantia de que nós podemos confiar nele. Veja o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ora, isso fala de tribulação, não é verdade? Mas ele diz mais: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Logo, eu posso crer que Deus vai cuidar de mim. Como cuidou do seu povo, como cuida dos seus, como um pai zeloso e amoroso que zela pela vida dos seus filhos. Amém? Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel Idol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Diz o texto no final do verso 4, eles assim o fizeram. Olha só que interessante. O povo partiu. E Deus deu um comando ao povo através de Moisés: retrocedam e se acampem de frente ao mar. Porque dessa maneira o Faraó achará que vocês estão perdidos, e eu endurecerei o coração dele. Farei com que ele vos persiga, e todo o Egito saberá que eu sou o Senhor Deus. Quero destacar duas coisas aqui muito, muito importantes. Primeiro, nós achamos que temos que caminhar sempre numa direção. Nem sempre a direção que nós entendemos que devemos seguir é a vontade do Senhor. Deus mandou o povo retroceder e acampar de frente ao mar. Teoricamente, isso não tinha lógica. Não fazia sentido. Mas o que é que Deus queria? Deus queria mostrar o seu poder. Queridos, aí vem o segundo ponto que eu quero dizer. O primeiro, acabei de falar. Nem sempre a direção que nós entendemos é a direção que Deus quer para mim e para você. Segundo, muitas vezes Deus permite que as situações aconteçam para mostrar o seu poder, para mostrar quem Ele é. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel quando saiu do Egito. Deus queria mostrar o seu poder. Mesmo diante de uma situação atípica,
impensável. Deus tinha planos. E os planos de Deus, anote isso, os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. De novo, os planos de Deus são maiores que os seus. E assim aconteceu. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor, olha só, o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Vamos fazer mais uma pausa aqui no final do verso 9. Queridos, permita-me te lembrar uma coisa. Deus tem o controle da situação nas mãos. Vou repetir. Deus tem o controle da situação nas mãos dele. Olha para suas mãos. Só para você entender a ilustração. Deus tem o controle da situação nas mãos dele. Foi Deus que mandou o povo retroceder e acampar de frente ao mar. Foi Deus quem falou que Faraó iria perseguir o povo. Foi Deus quem endureceu o coração do Faraó. Ao contrário de nós, Deus não se engana. Deus não falha. Deus não se atrasa. Deus não erra. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente fala, ops, deu ruim. Com Deus isso não existe. Deus não se engana. Os planos de Deus são perfeitos. O caminho de Deus é perfeito. Deus tinha tudo isso planejado. Como Deus tem planejado tudo a respeito da sua vida. Deus tem a sua vida nas mãos dele. Como Deus tinha nas mãos dele a nação de Israel. Lendo, milênios depois, é fácil. Mas coloque-se no lugar daquelas pessoas, vendo o exército se aproximando. Não é tão simples assim crer, não é verdade? Para nós hoje, sentadinhos, lendo a história, é mais fácil. Como daqui a alguns anos, quem ler a respeito do que nós estamos vivendo hoje, vai achar mais fácil do que nós que estamos vivendo a pandemia. Mas independente das circunstâncias, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Isso é fé. E o nosso desafio nos dias de hoje
é ter fé. Deus havia dito a Moisés: eu endurecerei o coração do faraó, porque eu vou mostrar quem eu sou. E todo Egito saberá quem eu sou. Vamos continuar lendo? Versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Fazer mais uma pausa na leitura. De repente, quando o povo se deparou com a perseguição, a fé se foi. Eles esqueceram como Deus os tirou do Egito, o poder de Deus, trazendo sobre o Egito as 10 pragas, livrando, dobrando o rei, fazendo com que ele cedesse à vontade de Deus. Esqueceram tudo isso. Havia acontecido muito recentemente. E eles já esqueceram de tudo. Moisés, será que não tinhas túmulos suficientes para nós lá no Egito? Para que sejamos mortos e enterrados aqui nesse deserto? Moisés, não seria melhor que nós continuássemos lá, servindo aos egípcios? Quantas vezes eu e você fazemos assim também? Na primeira quebrada na nossa estratégia natural das coisas. É uma conta que atrasa, é um emprego que se vai, é uma enfermidade que vem, é uma dificuldade no casamento, é um problema com o carro que é roubado. Senhor, como assim? Era melhor então que eu ficasse onde eu estava. Cuidado, cuidado. Não podemos esquecer quem Deus é e o que Ele faz, e que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E eu glorifico a Deus por isso. Ele tem o controle de todas as coisas, independente das circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Vamos adiante. Versículo 13. Moisés traz uma resposta para o povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos trará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eis aqui uma orientação clara. Eis aqui uma orientação clara. Aquietai-vos. Eu sei, não é pecado ter medo, é pecado perder a fé. Não é errado você ficar preocupado, desde que essa preocupação não tire a sua paz e não tire o seu foco. Não é errado você se assustar diante de uma circunstância perigosa, desde que isso não mude a sua visão. A pandemia assusta? Sim. A infecção por coronavírus preocupa? Sim. Nós devemos tomar cuidado? Sim.
Mas nós devemos esquecer de Deus? Não. E devemos esquecer que Deus está conosco? Não. E que Ele cuida de nós e que vai nos livrar? Não podemos esquecer disso. Aquietai-vos. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque, inclusive, na morte, eu soube de um casal de pastores que faleceu de coronavírus. Agora eu te pergunto, assim como aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, e Jesus disse para ele, hoje você estará comigo no paraíso. Uma forma de vencer é herdar a vida eterna também. Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto, é passageiro. Logo, o importante é que eu saiba para onde eu vou, quem eu sou e o que me espera. Eu não posso me abater, me deixar abalar por causa das circunstâncias. O que nós vivemos hoje com essa pandemia não deixará de ser revertido para a glória do Senhor. Sabe por quê? Deus está trabalhando com o seu povo. Ele está permitindo que nós tenhamos a nossa fé renovada. Quando tudo vai muito fácil, muito bem, muito tranquilo, o povo se desvia. Logo que veio o Pentecostes e desceu o Espírito Santo e a igreja começou a crescer, todos começaram a se acomodar em Jerusalém. Deus permitiu que viesse a perseguição para que a igreja se espalhasse e saísse de Jerusalém e parasse de olhar só para ela mesma. Está confortável aqui. Às vezes Deus precisa, escuta o que eu vou falar, agora é papo de gente grande. Às vezes precisa tirar a gente da zona de conforto. Essa pandemia nos tirou da zona de conforto. E aí, quando a gente sai da zona de conforto, a gente entra para a zona da fé, onde eu preciso confiar em Deus. E Ele proverá o meu sustento, a minha saúde, a minha vida, a minha graça. O que o Senhor disse para Paulo? Quando Paulo falou, tira de mim esse espinho na carne. Paulo tinha possivelmente um problema de saúde, que a Bíblia chama de espinho na carne. Alguns estudiosos acreditam que ele era epilético ou coisa assim. E Deus respondeu para Paulo, o apóstolo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Muitas vezes Deus está permitindo que nós estejamos mais fracos, para que o poder de Deus fale mais alto na nossa vida. Para que a unção do Senhor possa se manifestar. Tem muitos milhares de pessoas morrendo. É uma maneira de acordarmos, Deus nos chacoalhar, para acordarmos e entendermos o quão pequenos nós somos, o quão grande Ele é e o quanto nós precisamos dEle. E Deus, eu não tenho dúvida, mostrará quem Ele é em meio a essa pandemia. E aquele que se curvar e se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar é que vai ser humilhado. Aquietai-vos e vede o livramento de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Versículo 14. Eu quero que você repita esse versículo muitas vezes. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Repito. Estou olhando firme para a câmera. Faz de conta que eu estou olhando para você, no seu olho. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Espera aí que eu acho que parecia que tinha caído aqui. O pessoal do Instagram está online. Dá um sinalzinho aí para mim. Deu um sinal aqui, parecia que caiu a live. Não, acho que está ok. Vou repetir.
Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe de quem é a briga quando eu confio em Deus? É dele. Não importa o tamanho do gigante. Davi não olhou o problema que era o gigante. Ele falou, esse problema Deus assume por mim. Hoje, eu vou cortar a cabeça desse gigante. Pelo poder de Deus. Coloca a sua vida, coloca a vida da sua família nas mãos do Senhor e Ele vai te guardar. Ele vai te livrar. Ele vai cuidar de você quando você entrega. Lembra aqueles passos que nós falamos a respeito do Salmo 37? Confia, agrada ao Senhor, entrega para Ele e descansa. Quando eu sigo esse passo a passo, Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Quando eu sigo esse passo a passo, Deus e ninguém mais cuida das minhas dificuldades e lutas. E foi isso que Moisés disse para o povo. Versículo 15. Aí vem a posição de Deus. Moisés falou para o povo, calma, Deus vai fazer. Esses soldados, carros, cavalos, cavaleiros que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais, muito em breve. Confia e espera. Mas o povo, insistindo, questionando, pressionando Moisés. Veja o que Deus diz. Versículo 15. Mas não esquece do 14. Usa esse versículo como uma ferramenta. Eu não sei se amanhã, depois de amanhã, você vai estar apavorado, esqueceu tudo que nós conversamos hoje. Ai, que agonia, a quarentena, o confinamento, socorro, ai. Aí você lê o versículo 14 do capítulo 14 de Êxodo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar? Mas é o mar. Como é que nós vamos fazer? Vamos andar? É mar? É água? Afunda. Mas Deus deu a ordem. E você, versículo 16. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uau! Você coloca o problema e Deus fala, eu sou maior do que o seu problema. E de uma coisa eu te garanto, Deus faz de um jeito ou de outro, mas Ele faz. Pode ser que não abra o mar para você andar no seco. Aí você anda por cima das águas. Como diz o cântico que a maioria das pessoas conhece, rompendo em fé. Se o mar não se abrir diante de mim, Deus me faz andar por sobre as águas e está tudo certo. Mas para isso eu preciso ter fé. Cadê a sua? Cadê a minha? Hoje eu precisei sair de casa para ir ao mercado, abastecer a despensa. E aí? Máscara? Vamos botar roupa de astronauta? A pessoa espirrou do lado, você sai correndo, chora, se joga no chão, arranca os cabelos? Ou você confia? Ou você entrega? Ou você descansa nas mãos do Senhor? Então, é claro, aquilo que nos cabe, fazemos. O que é além do que podemos fazer, Deus faz.
se eu tiver fé. E Deus não estava satisfeito, ele queria mostrar o seu poder. Olha aqui o que diz o versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, versículo 19, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja, Deus separou o povo de Deus dos egípcios. Luz para um, escuridão para o outro. Um afastado do outro pelo poder do fogo de Deus. Então Moisés estendeu a mão, versículos 21, sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Agora, o texto narra como as águas são abertas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Já imaginaram a cena? Uma montanha de água à sua direita, uma montanha de água à sua esquerda, e você passando no seco, pelo meio do leito do mar. Só pelo poder de Deus. Mas é o mesmo Deus que fez aquilo, está aqui hoje, está aí com você. O mesmo Deus que está vivo. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos, os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, eu sempre digo que quando aparece a palavra então na narrativa bíblica, você pode se preparar que algo poderoso vem pela frente. Veja só o que diz aqui o texto que nós estamos lendo. O povo de Israel, pensa, era uma nação. Pessoas de todas as idades, crianças, velhos, mulheres, pessoas a pé, pessoas levando seus pertences do Egito, seus animais, porque eles saíram do Egito com tudo, até com seus rebanhos. Então eles se deslocavam devagar. Mas olha, mesmo que você ande devagar, não se preocupa não. Se Deus é contigo como era com o povo de Israel, Ele não vai permitir que o seu inimigo te alcance. Enquanto o exército vinha ao encalço deles em carros e cavalos, aquelas bigas velozes, Deus colocou obstáculo para eles e as rodas começaram a ficar emperradas e os carros não iam. Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Não é pela metade, não é um pedacinho. Deus é perfeito. Tudo isso para dar tempo do povo de Israel, que se deslocava devagar, cruzar o mar. Lembrando que havia entre eles separação. Eles não se
aproximavam. Deus colocou separação. Havia um pilar de fogo ali separando aquele povo. Deus não deixou em momento nenhum os seus filhos desprezados e desamparados. Deus não vai te deixar desamparado nessa crise que nós estamos vivendo. Ele vai mover o impossível em seu favor. Céus e terra poderão passar, diz a palavra do Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Isso que eu estou compartilhando com vocês é palavra de Deus. E a cura virá para a sua vida através da palavra do Senhor. Continuando. Versículo 26. Já estamos terminando, ok? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Deus age, ele age. Quando Deus faz, ele faz. Quando Deus põe as mãos, ele põe as mãos para fazer a obra perfeita. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O povo foi livre. O nome de Deus foi glorificado. Agora olha que diferença. Atravessando o mar. Se eu estou com Deus, eu cruzo o mar. Se eu estou sem Ele, os egípcios, eu sou afogado, engolido pelas águas. Se você está com Deus, você não será engolido por essa crise. Se você não está com Deus, cuidado. Há uma grande chance de que você seja engolido pelas águas. Nada mais oportuno do que nos dias em que vivemos olharmos para esta palavra e entendermos e nos aquietarmos e nos calarmos, crendo que Deus vai agir. Não sou eu, não é você, é o Senhor. Eu quero orar com você para nós encerrarmos. Hoje, como é sábado, o pessoal está tranquilo, em vez de ir para a balada, eu fico aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então não me preocupei muito hoje com o tempo. A gente tem feito lives mais curtas. Mas nós já vamos encerrar. Daqui a 2 ou 3 minutinhos, vamos só orar e colocar a nossa vida na mão do Senhor. Para que Ele aumente a nossa fé e nós possamos passar juntos. Vamos dar as mãos, vocês e eu, unindo a nossa fé, para que juntos possamos vencer essa crise. Para a glória do Senhor. Querido Deus, feche os seus olhos. Nós te agradecemos por esta palavra poderosa e que realmente conforta o nosso coração.
Mas eu oro a Ti especialmente na noite de hoje, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa ministração. Que Deus possa ir ao seu encontro, para que eles creiam no Senhor, que essa peleja, quem vai guerrear por nós é o Senhor. Entra, Senhor Jesus, em cada lar, em cada vida, em cada coração, em cada família, e ministra a sua graça, a sua virtude, a sua paz e a sua unção. Derrama, Senhor Jesus, do teu Espírito e toca nos corações. Aqueles que já te conhecem, que possam ter a sua fé renovada. Aqueles que ainda não entregaram o seu coração a Jesus, que eles possam ser tocados nesse momento para o fazer o mais rápido possível, colocando a sua vida nas mãos de quem pode todas as coisas. E eu abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, desde agora e para sempre, em nome do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, que Deus possa completar a obra na sua vida, revivificando, renovando essa palavra no seu coração. O que essa doença tem nos trazido hoje nada mais é do que uma dura prova, mas da qual eu não tenho dúvidas que sairemos fortalecidos. Amém? Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter podido responder as dúvidas na medida em que elas foram sendo elaboradas aqui nos comentários. Eu fui tentando inserir na palavra o que estava sendo perguntado, mas se houver alguma dúvida ainda, eu estou à disposição. Pode me chamar depois. Sempre que termina a palavra, eu fico ainda um tempo à disposição. Quem quiser falar comigo, ontem eu falei com uma pessoa e estou aberto para juntos nós orarmos e buscarmos a Deus nesse tempo de tantas incertezas, mas no qual eu creio que Deus vai completar a sua obra em nossa vida. Eu vi aqui que tem uma pessoa solicitando participar do vídeo. Eu acho que não vai dar mais tempo, vai chegar já no limite da live. Eu sei que tem um limite de tempo. Vamos ver se numa próxima a gente consegue viabilizar essa questão técnica também. Tá bom, Ana Silvia? Foi você que solicitou aqui para participar do vídeo. Ok? Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.